Gênesis. Esse livro tem me perseguido esse mês. Gênesis. Nós vamos ler 4 versículos. Eles vão estar em Gênesis 37, Gênesis 38, Gênesis 41 e Gênesis 41. Gênesis 41, Gênesis 37, Gênesis 39 e Gênesis 41. Vamos ler 4 versículos. Esses 4 versos, eles se traduzem em um resumo das estações da vida desse homem chamado José. E é como se fosse uma biografia condensada, mas que dá para a gente aprender muita coisa de como identificar a estação que nós estamos e qual é o comportamento que nós devemos ter na estação que nós estamos. Então, eu vou ler com você primeiro Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Vai dizer assim: Israel, esse é o nome do pai de José, o pai de José se chamava Jacó, mas Deus depois muda o nome dele para Israel. Diz assim: Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. Ele fez uma túnica de várias cores. Gênesis 39, versículo 12, vai dizer: E ela quem? A mulher de Potifar. E ela pegou pelas suas vestes, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a veste dele na mão dela, e fugiu e foi para fora. Gênesis capítulo 41, versículo 14. Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, e depois de se barbear e trocar de roupa, trocar de túnica, apresentou-se a Faraó. Gênesis 41, versículo 42. Em seguida, o Faraó tirou do dedo o seu anel de selar e colocou no dedo de José, e mandou-o vestir de linho fino, e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. E mandou-o vestir de uma túnica de linho fino, e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Vamos orar para que Deus faça, assim, ser apropriado a palavra dele para o nosso coração nessa noite. Você pode me acompanhar nessa oração, Pai? Nós estamos aqui nessa noite sedentos, ó Pai, para ouvir Tua voz, ouvir, assim, a Tua instrução para a nossa vida, Pai. Por isso, nos ensine, nos desafie, nos modele. Senhor, faz aquilo que só a Tua palavra pode fazer na nossa vida, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus seja a boca do Senhor nessa noite, sobre o nosso coração, sobre a nossa história. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Liguei aqui, o sinal demora um pouquinho para chegar. Chegou. A vida ela é feita em estações. Acho que todos nós sabemos disso muito bem, né? Cada estação da nossa vida, ela exige um comportamento. Cada estação da nossa vida exige uma maneira da gente viver, uma maneira da gente se comportar. Por quê? Porque se a gente tiver o comportamento, se a gente tiver o comportamento certo na estação que a gente está vivendo, a gente vai conseguir obter mais daquela estação. Então, dependendo da estação que você está, existe uma maneira de se orar. Dependendo da estação que você está na vida, existe uma maneira de você se comportar. Dependendo da estação que você está na vida, existe uma maneira de você se relacionar com Deus. Dependendo da estação que você está na vida, existe uma maneira de você viver. E se você obedecer isso, você vai tirar o melhor que essa estação tem para você. Se você tiver o comportamento certo, você vai conseguir obter mais daquela estação que você está vivendo. Bem, a gente sabe que a gente precisa ter o comportamento adequado para cada momento que a gente está vivendo. E isso não é uma coisa que é da sua cabeça ou da minha, isso é uma coisa bíblica. Por exemplo, a Bíblia diz, lá em Tiago capítulo 5, versículo 13, que entre vocês há alguém que está sofrendo. Se você está em um momento de sofrimento, o que você tem que fazer? O texto diz que ele ore. Entenda que a Bíblia está dizendo que se você está numa estação de sofrimento, você pode contar com a oração dos outros. Mas se você está numa estação de sofrimento, o que se espera de você nessa estação é que você ore. O texto continua dizendo assim:
E se há alguém que se sente feliz, qual o comportamento que você tem que ter nesse momento que você se sente feliz? Que cante louvores. Porque às vezes você vai vestido para uma festa com a vestimenta errada. Às vezes a gente tem um comportamento para uma estação que é um comportamento errado para aquela estação que a gente está vivendo. Tem pessoas que elas têm um comportamento fora da sua faixa etária. Quando Paulo está conversando lá com Timóteo, lá na carta ao Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, Paulo está dizendo assim para Timóteo: olha, Timóteo, fuja dos desejos malignos da juventude. O que Paulo está dizendo aqui para aquele jovem pastor? Ele está dizendo assim que existem comportamentos que são apropriados para a juventude, mas que existem comportamentos que não são apropriados para um homem maduro. A coisa mais feia de se ver é um homem maduro com um comportamento infantil. Isso é verdade. Você tem um homem maduro, você espera que ele se comporte de uma maneira madura, mas ele ainda tem aquelas pulsões dentro dele. Ele tem aquelas paixões que é coisa de adolescente, que é coisa de juventude, é coisa de gente que está na puberdade. Mas você já passou da puberdade, agora você é uma pessoa madura. Se espera de você um comportamento que seja real com aquele tempo mental, com aquele momento que você está vivendo. Quando a gente olha para a Bíblia traz inúmeras pessoas. O que é legal da Bíblia é que ela mostra todos os momentos da vida das pessoas. Ela não esconde nenhum momento, ela mostra os momentos difíceis, ela mostra os momentos de conquista. A Bíblia, ela não coloca um pano sobre a nudez do personagem bíblico. E é por isso que às vezes a gente começa a ler alguns personagens bíblicos e a gente começa a se identificar com ele. Por exemplo, todos nós nos identificamos com Davi. Às vezes você olha para uma fase de Davi e você diz: pô, eu estou vivendo isso que Davi viveu. Às vezes você está vivendo um momento, você olha para Davi, Davi viveu esse momento também. E aqui, José, a gente vai olhar para 4 estações da vida dele, e nós vamos aprender qual foi o comportamento que José teve nessas estações, porque a gente pode imitar o comportamento que ele teve, e a gente pode extrair o melhor dessa estação que a gente está vivendo. José é um modelo para a gente, e é um modelo de como você extrair, como você se comportar na estação que você está vivendo. Então, a primeira estação da vida de José, e que também é uma estação das nossas vidas, é a estação do destaque. Então a Bíblia vai dizer que Israel, que era o pai de José, ele se chamava Jacó, como eu disse ainda há pouco, ele amava José mais do que todos os outros irmãos. E porque Jacó amava o seu filho José, Jacó fez para ele uma túnica de muitas cores. Assim, você vai perceber muito fácil, lendo a história de José, que ele era o filho preferido de Jacó. Por que ele é o filho preferido de Jacó? Porque José era o filho de um momento muito bom na vida de Jacó. Jacó já tinha parado de lutar com aquelas resistências que ele tinha dentro dele, aquela confusão que ele tinha dentro dele. Jacó já tinha passado por esse momento. Agora ele estava com a sua vida serena, a sua alma estava tranquila. José, inclusive, ele é fruto do amor que Jacó tinha por Raquel. Raquel era a esposa que ele mais amava. Então, José é o filho do amor que Jacó tinha por a sua esposa Rebeca. Você sabe que... Desculpa, Raquel. Obrigado, amigos. Que bom que vocês estão atentos. Você gosta disso? Você não sabe como a gente transpira aqui em cima. Um dia desses você vai ter essa oportunidade. E às vezes a gente troca um pelo outro. Você vai compreendendo a gente aí, né? Mas uma vez, sabe que Raquel não podia ter filhos. E foi um milagre o nascimento de José. Foi um milagre, porque Raquel não podia ter filho, eles já eram de bastante idade, enfim. Essa história se repete várias vezes na Bíblia. Mas, então, José é esse menino que nasce nesse momento muito importante da vida de Jacó. E porque ele nasce num momento importante da vida de Jacó, o seu pai manda fazer para ele uma túnica, uma capa de muitas cores. E esse então é a nossa estação do destaque. É o destaque que Deus dá. Deus faz uma túnica de muitas cores e veste você dessa túnica. E por que é uma túnica de muitas cores? Por que isso? Porque as pessoas vão olhar para você, para o seu destaque que você está tendo,
E elas vão ter a certeza que isso não vem de você, que isso é um quê a mais que Deus está colocando, é algo a mais que Deus está colocando na sua vida. É uma túnica de muitas cores. Tem gente que acha que é só um empenho, é só dedicação, é só o conhecimento, é só o esforço, a competência, essas coisas levam você até um momento. Mas o destaque, ele vem de Deus. Quando Deus faz uma túnica de muitas cores e coloca sobre você. Uma túnica de muitas cores. Com uma túnica de muitas cores, com um momento de destaque, o seu relacionamento com Deus muda, o seu relacionamento com as pessoas. Aí Deus coloca você no lugar, você, assim, prospera naquele lugar com muita facilidade. Assim, a maneira como você fala é uma maneira diferente. O ambiente que você está se torna um ambiente diferente. Por quê? Porque Deus está destacando você. Deus fez uma túnica de muitas cores e veste você com essa túnica de muitas cores. Irmãos, são muitas situações que acontecem na nossa vida para que essa túnica de muitas cores, ou esse momento de destaque, ele seja evidenciado na nossa vida. E, como eu disse para você, parece assim que tudo que você faz, você coloca a mão, aquilo é abençoado. Você pisa num lugar, você conquista. Você está num tempo com Deus, que é um tempo maravilhoso. Você tem uma túnica de muitas cores. E todo mundo começa a olhar para você. Por quê? Porque você está em destaque. Porque você está em um momento de uma túnica de muitas cores. E quando a gente está em destaque assim, a gente precisa ter o comportamento adequado para esse momento de destaque que Deus dá para a gente. Deus está te abençoando, Deus está, assim, destacando você, Deus está dando uma capacidade nova para você, Deus está dando para você o destaque. Então, qual é o comportamento que você deve ter quando Deus está te dando um tempo de destaque, uma estação de destaque? O primeiro comportamento que é esperado na estação de destaque é uma fidelidade absoluta com o Pai. Uma fidelidade absoluta com Deus. Se você olhar para a história de José, você vai ver que José foi muito fiel ao seu pai Jacó. O Jacó falava assim para José: José, vai lá ver o que seus irmãos mais velhos estão fazendo. Já pensou isso? Não é que José era um dedo duro, não é isso. Mas José era um cara que ia lá e falava assim: ó, esse aqui é o comportamento do Rubens, esse aqui é o comportamento de fulano, eles fizeram isso, eles fizeram aquilo. E quando os meninos chegavam em casa, Jacó puxava a orelha deles por causa de José. Porque José, ele era fiel ao pai. José ia chegando, os irmãos vinham de longe e falavam assim: lá vem um sonhador. O José falava assim: eu sou um sonhador mesmo. Lá vem aquele que ganhou a capa, eu sou esse mesmo. José, nesse tempo de destaque, ele demonstrou uma fidelidade absoluta. E entenda, quando você está vivendo um tempo de destaque por Deus, quando Deus coloca uma capa, uma túnica de muitas cores sobre você, você tem que manter uma fidelidade muito grande com Deus. Sua fidelidade, seu compromisso com Deus, ele deve aumentar. À medida que o favor de Deus cresce na sua vida, é a medida que você precisa demonstrar fidelidade para com Deus. À medida que o favor de Deus cresce na sua vida, é a mesma medida de compromisso que você tem com Deus. Quanto mais Deus te abençoar, mais fiel você tem que estar com Deus. Quanto mais Deus te destacar, quanto mais Deus colocar uma túnica de muitas cores sobre você, mais você precisa orar, mais você precisa estar na igreja, mais você precisa ler a Bíblia. Quanto mais Deus destacar você, mais perto de Deus você tem que estar. Porque se você não estiver, você vai ter problemas. Agora o que a gente vê é que quando Deus coloca uma túnica de muitas cores numa pessoa, destaca ela, a pessoa diz assim: eu já não tenho tempo mais para orar, não tenho tempo mais para ler a Bíblia. E igreja, isso aqui você está de brincadeira? Vou tirar o meu tempo precioso para ir na igreja hoje? Olha o tempo que eu estou vivendo, é um tempo de destaque. Mas se você, no seu tempo de destaque, no tempo de destaque que Deus está dando para você, se você não tiver tempo para orar, para ler a Bíblia, para estar na igreja, é como se você estivesse traindo o seu pai. É como se você não estivesse sendo fiel com o seu pai, porque foi o seu pai que te deu esse tempo de destaque. E você deve essa fidelidade, esse compromisso com Deus. O segundo comportamento que a gente tem que ter numa estação de destaque é não negociar os valores. Lá vem José o sonhador, lá vem José o denunciador, ele bate no peito e diz: sou eu mesmo. Lá vem o queridinho do papai, sou eu mesmo. Gente, é muito bonito a gente ver quando Deus começa a abençoar uma pessoa, quando Deus começa a destacar uma pessoa, e essa pessoa continua ainda mais fiel com Deus.
É muito bonito quando a gente vê Deus destacando uma pessoa, e essa pessoa, quando ela abre a boca, coisas do Espírito Santo de Deus saem da boca dela. É muito bonito ver esse processo, essa coisa acontecendo na vida da pessoa que Deus destacou, porque ela não abandona os seus valores. Se Deus destacar você, não vai ser assim na sua vida. Se Deus destacar você, você vai ser aquela pessoa que vai continuar fiel, que você vai continuar com temor de Deus, que você vai continuar servindo a Deus com destaque, com fidelidade, não é verdade? Se Deus destacar você, faz esse compromisso com Deus hoje. Fala assim: Deus, pode confiar em mim. Se o Senhor me destacar, eu não vou te abandonar. Porque eu sei, talvez você diga assim: pastor, destacar, esse negócio de destaque, eu não estou vivendo, isso não é minha fase, não. Filho, não é. Não é, pode não ser. Mas você entende que Deus nesse momento está cosendo uma capa de muitas coisas para você? E que qualquer hora Ele vai vestir você? E você vai falar assim: ó, chegou a hora de você aparecer. Chegou a hora de eu destacar você. Não fique triste não, porque talvez não seja um momento de destaque que você esteja vivendo. Qual é o outro comportamento que é esperado na estação de destaque? Use a túnica de muitas cores. Por quê? Você tem que entender algo que é muito importante. A gente percebe aqui no texto que José vestia essa capa onde ele ia. Onde ele ia, ele estava vestido com essa túnica de muitas cores. Por isso que causava tanta inveja nos seus irmãos. Agora tem gente que se comporta assim: quando Deus destaca, se esconde. Eu não vou mostrar que Deus está me abençoando. Eu não vou. Você fica intimidado com o favor que Deus está te dando, porque você acha que o favor que Deus está te dando, o destaque que Deus está te dando, vai tirar de alguém, vai incomodar alguém, vai ferir alguém. Você fica preocupado porque o favor de Deus está evidente na sua vida, e talvez você olhe para o lado e você tem um irmão, um parente, alguém que não está recebendo o mesmo destaque ou o mesmo favor. Tem gente que anda debaixo do medo. Tem gente que tem medo de receber o destaque, tem medo de receber a bênção. Por quê? Porque talvez as pessoas não vão ficar tão felizes assim comigo. Esse tipo de mentalidade, gente, assim como todo tipo de mentalidade, né, ele cria um caminho neural, ele cria uma maneira de você se comportar, de reagir, de falar, que é incrível. E a gente tem que arrancar isso da nossa mente, porque se Deus está colocando a gente de destaque, a gente precisa usar a túnica de muitas cores. Use, não fique envergonhado, não fique assim dizendo: ah, se eu usar, vão me pedir dinheiro emprestado. Era uma piada, viu, gente? Eu não sou bom nisso. Estou sendo abençoado, Deus está colocando uma capa de muitas cores na minha vida, eu não vou mostrar para ninguém, porque se eu mostrar, as pessoas vão pedir dinheiro emprestado para mim. Quem empresta pobre, empresta a Deus, diz a palavra de Deus. Use a sua capa de muitas cores. E você diz: é Deus que me deu, é Deus que está fazendo. Não fique escondido. Use, mostre, porque todos vão saber aonde é até a sua capacidade e aonde é a bênção de Deus. E as pessoas vão perceber que a capa que você está usando, o destaque que você está tendo, só pode vir de Deus. E elas vão glorificar Deus na sua vida. Outro comportamento que se espera na estação do destaque: a túnica de muitas cores, ela não é para sempre. Irmãos, às vezes a gente tem destaque por um período, não dura para sempre. E quanto mais cedo você se conscientizar isso, é melhor para você. Por quê? A vida é feita em estações, então vai ter estações que você está em destaque. Vai ter estações que você tem que se agasalhar, porque é frio. Mas vai ter estações que você não pode usar um agasalho, porque é calor. Entenda, mas o fato de que a estação de muitas cores vai passar, não significa dizer que ela nunca mais vai voltar na sua vida. Vai ter sempre gente que vai estar numa estação melhor que você, vai fazer melhor que você, vai ter um comportamento melhor com você. Mas se você ficar com o coração no lugar certo, se você continuar com Deus, a estação de destaque vai voltar na sua vida. Porque lembra que a vida é feita de estações? E as estações, irmãos, elas não são lineares, elas são cíclicas. Um bom exemplo para isso é quando você vai fazer um exame eletrocardiograma. Quando a estação é linear, quer dizer que você, morreu. Mas quando está
né? Quando está aqueles risquinhos assim, embaixo, quer dizer que você está vivo. As estações, elas não são lineares, elas são cíclicas. E essa estação do destaque ele vai acontecer de novo. Qual é o outro comportamento que é esperado na estação de destaque? Você precisa amadurecer os seus sentimentos. A gente percebe muito facilmente aqui que a túnica de muitas cores de José gerou o que nos irmãos? Inveja. A gente não gosta de lidar com esse tema, a gente assim não gosta de falar que as pessoas têm inveja, né? Está aqui, ó. Está aqui. E não pense que a inveja veio de pessoas distantes, não. De onde veio? Dos irmãos. Quer dizer que, vou tocar num assunto aqui muito perigoso, mas muitas pessoas estão sofrendo. Por que elas estão sofrendo? Porque elas estão em tempo de destaque. Deus está dando para elas um tempo de destaque, mas ela não está bem emocionalmente. Então o que acontece? Porque você está em um tempo de destaque, pessoas vão se afastar de você e pessoas vão se aproximar de você. Pessoas vão se alegrar e pessoas vão se entristecer com o seu tempo de destaque. E você precisa estar preparado emocionalmente, sarado por dentro, para você saber que esse é um momento. Às vezes a pessoa deixa de falar com você, te exclui de Facebook, cancela você em todas as redes sociais, e você pergunta, mas por que ela está fazendo isso? Eu não fiz nada para ela. É que você está usando uma capa de muitas cores. E tem gente que não suporta estar perto de uma outra pessoa com capa de muitas cores. Você sabe disso. Então, você precisa amadurecer os seus sentimentos. Por causa dessa capa de muitas cores, por causa do ciúme, José foi jogado na cisterna, José foi vendido, José foi isolado. José foi vendido por 20 moedas de prata. Por quantas moedas de prata Jesus foi vendido? Não foi por 20 não, foi por 30. Entende? Perceba que cada dor que José teve, cada estação da vida de José, a única coisa que fez na vida dele foi colocar ele mais próximo do palácio. Ele estava lá na terra, depois ele foi vendido, foi colocado numa cisterna, da cisterna ele foi vendido como escravo, foi parar lá na casa de um cara que trabalhava para o faraó, da casa que ele trabalhava para o faraó, ele foi colocado numa prisão, que era uma prisão do faraó, e daqui a pouco ele está lá no palácio, vestindo uma túnica de linho fino e dando as ordens, só regendo toda aquela região do Egito. Todas as dores que você tem atravessado, sofrido, Deus está contabilizando isso. E você está ficando mais perto do seu palácio. Olha a segunda fase, ou a segunda estação da vida de José. É a estação do desígnio. O que é desígnio? Desígnio é quando lhe é colocado algo para fazer. Ó, vem cá, você vai fazer isso. Ó, eu estou colocando isso na sua mão. Eu estou designando isso para você. Desígnio é quando se dá um serviço para você executar. Desígnio é quando dá uma obra para você realizar. Desígnio é quando te coloca na mão uma empresa. Desígnio é quando te coloca na mão uma responsabilidade. Desígnio é quando te coloca na mão um abacaxi. Ó, toma esse abacaxi para você descascar. Ó, toma esse problema para você resolver. Ó, toma essa liderança para você. Ó, faça isso. Ó, faça aquilo. Desígnio é isso. É quando lhe é colocado, está ali no rumo da sua vida, lhe é colocado algum nível de responsabilidade. Eu gosto muito dessa palavra desígnio porque assim, ela tem vários sinônimos, ela toca várias áreas da nossa vida. Mas entenda que você foi designado para fazer alguma coisa. Nesse momento, você está designado para fazer alguma coisa. Então, a Bíblia vai dizer que José foi vendido por um homem chamado Potifar. Esse cara era muito rico. E Potifar viu que tinha algo diferente na vida de José. Olha que coisa interessante. E tira as algemas da vida de José. Potifar olha que tem ali sobre aquele menino chamado José, tem um negócio diferente. E ele chama José e diz assim: eu vou tirar as algemas de você e eu vou dar para você essa atribuição. É tão interessante que às vezes a gente vê as pessoas fazendo isso na nossa vida. As pessoas dizem assim para a gente: ó, você já percebeu que você é bom nisso? Você já percebeu que você tem uma graça para isso? Quando as pessoas estão dizendo isso para você, elas estão tirando uma algema de você. Você pode perceber que a resposta, na maioria das vezes, quando alguém diz assim: nossa, eu vejo que você é bom nisso, eu vejo que você tem uma graça para isso, qual é a resposta que a gente dá? Só você está vendo isso, só você enxerga isso, eu não sou tudo isso. Essas são as coisas que a gente
Então, quando as pessoas afirmam ou reafirmam uma graça que já só está sobre nós, é como se ela estivesse tirando dos nossos pulsos uma algema. E é interessante que esse compromisso que Potifar dá ali para José, a Bíblia vai dizer aqui que Potifar deixou ao cuidar de José todas as coisas da casa. Tudo, tudo, tudo. A única coisa, diz o texto está dizendo que a única coisa que José não fazia para Potifar gostava de escolher o cardápio do dia. Senão, você pode fazer todas as coisas, mas você deixa que o que eu vou comer, eu mesmo escolho. Foi o Potifar que disse para isso. Né? E a Bíblia vai dizer que Deus abençoou tanto a casa de Potifar, tanto, que todas as coisas estavam entregues. Essa é a estação do desígnio. E o que você deve fazer na estação do desígnio? Qual o comportamento que se espera na estação do desígnio? Quando alguém coloca alguma coisa na sua mão para você fazer, a primeiro comportamento, você precisa despertar a confiança nos outros. As pessoas precisam olhar para você e elas têm que enxergar em você confiança. José começou a despertar confiança em Potifar, de maneira que todas as coisas na casa de Potifar estavam debaixo da administração de José. Irmãos, tem moedas muito valiosas hoje, criptomoedas, dólar, euro. O real vai chegar um dia lá. Mas seja em qualquer lugar que você estiver, a moeda mais valiosa da nossa vida se chama confiança. Confiança é aquele momento em que as pessoas olham para você e elas dão um favor para você. Elas olham para você e dizem assim: eu confio que você pode fazer isso. Confiança é quando alguém coloca alguma coisa na sua mão para você realizar. Confiança é quando as pessoas dizem assim: ó, faz isso aqui para mim e eu te dou liberdade para você fazer. Foi isso que aconteceu com José. José despertou confiança. E o homem Potifar foi colocando muitas coisas na mão dele. Essa foi uma estação na vida de José. E quem sabe essa estação na sua vida, onde as pessoas estão confiando em você, estão depositando confiança em você, estão colocando coisas na sua mão, que você olha para você mesmo e diz assim: eu não sou capaz de fazer isso, mas Deus está dizendo para aquela pessoa que você é uma pessoa confiável. Eu tenho feito uma oração, eu já tenho visto muitos resultados nela. Assim como alguns homens na Bíblia, você vai pegar uns 2 ou 3, sempre faziam a mesma oração. E eu tenho feito esse compromisso hoje com Deus. Tenho dito assim para Deus: Deus, pode confiar mais nas minhas mãos. Pode confiar mais. Pode parecer arrogância. E eu sei que Deus sabe até onde Ele pode confiar em mim. Mas quando eu digo: Deus, o Senhor pode colocar coisas maiores, confiança maior nas minhas mãos, é um negócio que vai moldando as minhas escolhas, vai moldando os meus pensamentos, vai moldando as minhas ações. Quem sabe você não pode fazer essa oração nessa noite: Deus, pode confiar mais coisas nas minhas mãos. Será que você tem coragem de fazer essa oração? Deus, o Senhor pode confiar mais coisas nas minhas mãos? Qual é o outro comportamento esperado na estação do desígnio? Reconheça os limites. Mesmo José, sabendo que podia fazer todas as coisas ali, ele sabia que tinha coisas que ele não podia tocar. E uma das coisas que era importante que ele não podia tocar era a mulher de Potifar. E você vai ver assim como José ele foi inflexível nisso. Ele tinha confiança de Potifar, ele podia fazer todas as coisas ali, mas quando ele é tentado pela mulher de Potifar, é tão lindo as coisas que saem da boca de José. Ele diz assim: como eu posso fazer isso com o meu Senhor? Ele colocou todas as coisas assim debaixo da minha confiança, eu só não posso tocar em ti. E ele acrescenta, ele diz assim: e como eu poderia ser assim tão injusto com Deus, que confiou tantas coisas assim na minha mão? E José não caiu, e José não pecou, e José continuou ali, sabe? Porque a primeira vez que José recebe uma capa do seu pai, seus irmãos pegam a capa dele, mata um animal, suja de sangue, leva para o pai e diz assim: ó, um animal feroz comeu seu filho. Agora José, ele recebe uma capa lá na casa de Faraó, e Faraó tem confiança total nele. Agora, diz aqui a Bíblia, que a mulher de Potifar arranca a capa de José, fica com ela na mão, porque ele foi tentado, ela tentou ele, e ele disse assim: não, eu não posso.
eu posso muitas coisas nessa casa, mas eu não posso tocar na senhora. E ele permaneceu de pé. Ele permaneceu. A gente tem que permanecer fiel com os nossos valores, com os nossos compromissos. Enquanto você não aprender a perder por causa dos valores, enquanto você não custar alguma coisa porque você é inflexível nos valores com Deus, enquanto você não for exposto por causa dos valores que você tem com Deus, você não está pronto para receber mais. Como é que eu posso dizer isso para você? Enquanto você não aprender a perder um negócio, porque você foi fiel aos valores de Deus, você não está pronto para negócios maiores. Enquanto você não for exposto, enquanto as pessoas não disserem assim, você é bobo, você está perdendo uma oportunidade, você está perdendo um negócio por causa desse negócio aí, enquanto você não for exposto por causa da sua fidelidade, porque você não negocia valores, você não está pronto para receber mais de Deus. Enquanto não te custar algo por causa dos valores, você não está pronto para receber mais de Deus. Então, nesse momento em que você está nessa fase, você precisa, assim, valorizar os valores de Deus. A terceira estação, eu estou quase terminando, a terceira estação na vida de José, que também é uma das estações da nossa vida, é a estação do sofrimento. Esse é o momento do desafio, esse é o momento da dor. Porque José, por causa disso, porque ele não negocia os valores, vai parar na prisão, você conhece a história. E a prisão, naquele tempo, é diferente das prisões de hoje. Eu sei que as prisões de hoje, elas são os lugares difíceis de viver. Eu nunca fui preso, evidente, mas eu já fui até esses lugares. E a gente vê por aí como é difícil esses lugares. Mas prisão, no tempo aqui de José, era um lugar de horrores. Eles ficavam debaixo de torturadores, era um carrasco que cuidavam deles. Assim, era um lugar sub-humano. E José, nessa estação do sofrimento, ele vai parar na prisão. É um momento da dor, é um momento que você olha assim, o que eu fiz? Eu não fiz nada para ninguém, eu só fui fiel, eu só disse não para um negócio que era errado, e agora eu estou pagando esse preço. Por quê? Porque é a estação, irmãos. Tem estação que é a estação do sofrimento. Qual é o comportamento que você tem que ter na estação do sofrimento? É transformar a sua cela em ministério. Se você é professor de português, eu pesquisei mais ou menos, e eu imaginei que cela é com C. Mas se você achar que é com S, fica à vontade de fazer a substituição mental aí. Não, porque às vezes eu faço as telas, e às vezes eu como uma palavra, eu erro uma letra, e aí eu chego em casa e minha orelha é puxada. Você errou naquela tela lá. Tá bom, gente, tá bom. E às vezes é assim mesmo, né? As pessoas são tão assim com português direitinho que sobra para mim aqui, né? Mas assim, qual é o comportamento esperado na estação do sofrimento? Transformar a cela em ministério. Se você está em um momento de sofrimento, Deus está chamando você para você transformar esse momento em um momento de serviço. Então, o que José começou a fazer? Primeiro, ele foi resignado, sabe? E você precisa ser resignado nessa vida. Ele ficou chorando pelos cantos, aquela mulher me colocou aqui, lamentando. Não, o que ele começou a fazer? Começou a varrer a prisão, começou a levar copo de água para os presos, ele começou a servir ele dentro da prisão, e daqui a pouco o carcereiro coloca ele para governar todos os presos que estão ali. Por quê? Porque ele tornou a sua cela, o seu sofrimento em um ministério. Ele resolveu servir. Qual é o outro comportamento esperado na estação do sofrimento? Reconhecer o poder de Deus dentro de você. Você tem Jesus dentro de você. Você tem um Espírito Santo dentro de você. Existe uma força dentro de você. Essa força você não recebe de lugar nenhum. Você pode, assim, procurar em qualquer... Mas essa força que você tem dentro de você, que se chama Espírito Santo de Deus, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus lá do túmulo. Imagina, esse negócio está dentro de você. Então, eu me lembro de Paulo, lá em Atos capítulo 14, você vai ver que Paulo estava ali numa cidade chamada Listra, e ele realizou um milagre de manhã. À tarde o pessoal ficou bravo com ele, começou a apedrejar. Ele levou para fora da cidade e começou a apedrejar ele. E então, tinha um menino ali observando Paulo ser apedrejado. Os homens estavam jogando pedra em Paulo. E daqui a pouco eles percebem que Paulo não está mexendo mais. Então eles deduziram que Paulo havia morrido. E eles voltaram para dentro da cidade. Mas lá perto de Paulo, que estava vendo
aquele apedrejamento, tinha um menino chamado Timóteo. Então ele vê que de repente Paulo começa a se mexer, daqui a pouco Paulo se levanta, daqui a pouco no outro dia Paulo está lá dentro da cidade de Listra, de novo pregando o Evangelho. É isso, irmão. Quanta resiliência na vida desse homem. Sabe? Pode apedrejar você, pode deixar você como morto, mas por causa do poder de Deus na sua vida, você vai levantar e você vai continuar fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Porque o poder de Deus está operando na sua vida. O poder de Deus está dentro de você. Bom, você pode dizer assim: ah, pastor, eu já tive tantas oportunidades na vida de ficar firme ali e eu vacilei, eu errei. Tem solução para você, porque Deus é o Deus da segunda, da terceira, da quarta, da quinta chance. Então, se uma estação passou na sua vida e você não foi fiel àquela estação, Deus vai fazer essa estação voltar na sua vida de novo. E agora você já aprendeu. Então agora você tem a oportunidade de você ser fiel. Não fica entrando nesse lugar, a oportunidade passou, essa estação passou e eu errei. Não, a oportunidade vai aparecer de novo. Então somente se levante desse lugar. Se coloque de pé, fique firme, fique resiliente. Faça como Davi. Davi estava sendo perseguido e ele diz assim: olha, não morrerei, mas eu viverei para anunciar os feitos do Senhor na minha vida. É assim que vai acontecer com você. Confie em Deus e espera. Qual o comportamento esperado nessa estação do sofrimento? Entregue ao mundo aquilo que o mundo não está entregando em você. Isso é muito forte, gente. Entregar ao mundo aquilo que o mundo não está entregando a mim. José, né, começa a ministrar, ele começa a servir, ele começa a levar copo de água, ele começa a limpar a cadeia. Daqui a pouco ele está conversando com os presos, e o que ele está fazendo? Ele está interpretando sonhos. Ele está interpretando sonhos. Mas ele mesmo tinha tido um sonho, não tinha? Ele teve um sonho lá atrás. Agora ele deixou de ser um contador de sonhos, e ele então passa a interpretar os sonhos das pessoas. Entregar ao mundo aquilo que o mundo não está entregando em você. E a quarta e última estação na vida de José, a estação de ocupar o trono. Ocupar o trono. E esse é um lugar que você vai chegar também. Todos nós vamos chegar. E o texto diz que Faraó mandou chamar José. José foi trazido depressa lá do calabouço. Depois de José se barbear, José trocou as roupas e se apresentou a Faraó. Olha que interessante. Ele tira as roupas antigas e ele coloca uma nova túnica. É uma nova veste. O texto vai dizer no versículo 42 que em seguida, olha que é uma coisa atrás da outra. Em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel de selar e colocou no dedo de José. E mandou ele vestir um linho fino. Mais uma vez ele troca de beca, de túnica, de roupa. E agora é a hora que ele entra para governar. Agora ele entra para dar as ordens. Deus está preparando esse lugar para você, onde você vai se assentar e você vai começar a dar as ordens. Faça assim, faça assado. Eu não quero daquele jeito, eu quero daquele outro. Qual o comportamento esperado nesse momento que você tem todo o poder? Qual o comportamento que se espera? Primeiro comportamento: não se ausente, fique ousado, seja ousado. Então José, ele falou assim: você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. Se você está em um momento, em uma estação onde você está reinando, amigo, não fique ausente, não fique escondido. Deus vai dar palavras de sabedoria no seu lábio. Deus vai colocar ideias grandes e poderosas na sua mente, sabe? Você vai interpretar o sonho dos outros, você vai interpretar o sonho da empresa, você vai interpretar o sonho da sua família. Então, assim, não fica escondido, apareça, seja ousado. O segundo comportamento que é esperado na estação de ocupar o trono, tenha criatividade e seja prático. José foi muito criativo e ele foi prático. Falou assim: olha, nós vamos ter tantos anos de fome, o que você vai fazer? Você vai plantar, não vai comer tudo, não vai comercializar tudo, você vai guardar uma parte. Vamos construir aqui silos, celeiros, nós vamos guardar. Muito prático. E é isso que você tem que ser. Nesse momento, você tem que fazer isso.
Qual é o outro comportamento esperado para essa estação? Esteja resolvido por dentro. Quando a gente está no comando, é a hora que aquelas imagens ruins das pessoas que fizeram mal para a gente, que nos rejeitaram, elas começam a aparecer na mente da gente e a gente diz assim: agora você vai ver. Não é mais ou menos assim? Agora. E todos nós temos isso, irmãos. Eu também sou pego nesse negócio, eu preciso compensar esse pecado. Quando alguém diz assim: Cláudio, goodbye, até mais. Eu me dá um negócio aqui por dentro que fala assim: você vai ver só. Você vai ver só. A hora que eu estiver reinando, você vai ver só. E José foi assim também. José, quando vê os seus irmãos lá, ele prende o caçula, né? Você percebe isso, né? O caçula, José fala assim: deixa o caçula aqui enquanto você volta lá, porque você... E José foi até maldoso, né? Colocou um negócio dentro da saca de arroz lá. É esse momento, é a primeira impressão que a gente tem. É a impressão de que, quando eu estiver lá, você vai ver só. Então, isso aqui... José começa a conversar com os irmãos, e o coração de José vai amolecendo. O irmão de José fala assim: por favor, ele não sabia que era o José que estava ali, por favor, nosso irmão caçula não pode ficar aqui, o irmão dele morreu, e se meu pai ficar sem esse também ele vai morrer. Então José sai da frente dos irmãos, corre até o aposento do lado e começa a chorar. Daqui a pouco ele limpa as lágrimas, volta aqui para os irmãos de José e começa a conversar com ele, e daqui a pouco ele corre lá e começa a chorar, até que chega um momento que ele não aguenta mais. Ele revela quem ele é para os irmãos. E a Bíblia diz que ele chora tanto, que até lá no palácio do faraó, ouve ele chorando. Os irmãos dizem assim para José: José, me perdoa, não era isso que nós queríamos fazer. Todo mundo vai dizer isso para você. Não era essa dor que eu queria causar em você, não era essa perda que eu queria proporcionar para você, não era isso que eu queria proporcionar para você. E você, José, o que você vai fazer? Você vai dizer assim: vem cá, meus irmãos, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. A má notícia que começou, agora termina com uma boa notícia. Você precisa estar resolvido por dentro. Porque se você não estiver resolvido por dentro, nesse momento em que você estiver no trono, você pode fazer muito mal para a vida das pessoas. A Bíblia vai dizer, estou terminando, que José teve 2 filhos. O primeiro filho se chamou Manassés. Deus me fez esquecer o sofrimento da casa do meu pai. Deus me fez esquecer o sofrimento da casa do meu pai. O segundo filho que José teve se chamou Efraim. Deus me fez prosperar na terra que tenho sofrido. Que seja assim na sua vida. Será que você consegue identificar a estação que você está vivendo hoje? Fique de pé, vamos orar. Gente, eu passei do horário hoje, me desculpa, viu? Obrigado pelo apoio. Obrigado pelo apoio. Isso me anima muito. Eu quero orar nessa noite por 2 tipos de pessoas. Pessoas que, assim, fracassaram, porque Deus colocou alguma coisa na sua mão e você não deu conta de fazer. E você está sentindo pesado na sua vida, porque você falou assim: cara, eu não aproveitei a oportunidade, Deus me deu, Ele confiou em mim, e eu, assim, relativizei os valores de Deus, eu errei. Eu quero orar por você nessa noite. Por quê? Porque Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Aquilo que Deus colocar na sua mão agora, você vai fazer com excelência. Aquilo que Deus colocar na sua mão agora, você vai fazer com graciosidade. Aquilo que Deus colocar na sua mão agora, você vai fazer com grandiosidade. Por quê? Porque Deus está abençoando essa nova fase da sua vida. Eu quero orar por outro tipo de pessoa, que é essa pessoa que está decepcionada. Ela está passando por um momento de dor. É a estação do sofrimento. E nessa estação do sofrimento, a gente se sente ferido, a gente se sente rejeitado. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus vai restaurar a esperança no seu coração. É o próprio Deus que vai pegar o unguento do céu, a pomada do céu, Ele vai colocar sobre as suas feridas e elas serão saradas em nome de Jesus. Se você precisar perdoar alguém, você vai perdoar. Se você precisar liberar alguém, você vai liberar.
Porque Deus está trazendo esse tempo, onde aquilo que você tocar as suas mãos vai prosperar. Onde você colocar o seu pé, você vai conquistar aquele lugar. Você vai se tornar uma pessoa irresistível. As pessoas vão demonstrar para você um nível de confiança que você jamais imaginou. Esse é o tempo que Deus está preparando para a sua vida. Feche os seus olhos. Fale com Deus agora. Nós estamos entrando numa época de muitas colheitas, irmãos. Creia, a tempestade já passou. O tempo difícil, o tempo duro, a estação difícil já ficou para trás. Muitos foram os ventos fortes contra a sua vida, mas Deus está soprando uma brisa de graça, de prosperidade, de favor sobre a sua vida. Você está saindo desse lugar mais forte, sua família está emergindo mais forte, você está saindo mais forte, porque dentro de você existe um DNA de grandeza, é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Deus está aprofundando as suas raízes nele, Deus está aprofundando a sua confiança nele próprio. Há uma unção que despedaça todo jugo, há uma unção que quebra todas as barreiras, e essa capa, essa unção, ela está sobre a sua vida. Nessa noite, muitos de vocês estão sendo libertos. É como se Deus estivesse tirando uma algema dos punhos de vocês. Você terá uma liberdade tão grande de construir, de executar, e você vai ter alegria no que você está fazendo. Você vai demonstrar satisfação no que você está fazendo. E quando você fizer isso, Deus vai confiar coisas maiores na sua vida. Deus vai confiar coisas maiores na sua mão. Deus está fazendo na sua vida nessa noite aquilo que você não pode fazer. E toda língua que se levantar em juízo contra você, ela está sendo condenada nessa noite em nome de Jesus. Porque eu e você nessa noite, Deus está nos colocando em uma posição de avanço. Deus está colocando uma sandália nova no seu pé, um cajado novo na sua mão, para que você avance, comprometido cada vez mais com Cristo e a sua causa. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, no nome poderoso de Jesus. Eu vou me despedir de você na nossa recepção.